Queridos irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar algo do Espírito Santo de Deus ao seu coração. A minha oração é que ele nos conduza, que ele possa iluminar a palavra de Deus aos nossos corações e que a nossa vida seja transformada pela verdade bíblica que muda a vida do ser humano. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai ser edificado mais uma vez pela verdade que transforma, que liberta a vida do homem. No final desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like também e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Bom, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Gênesis, nós já vamos conhecer um pouco acerca do plano de Deus, o plano original de Deus para a humanidade. Deus criou Adão de maneira plena. Deus criou Adão de maneira saudável, completa, de maneira satisfatória. Adão não tinha falta de nada. Entenda isso. Adão não tinha falta de nada. Isso inclui a Eva também. Eles não tinham necessidades a serem supridas porque eles já estavam completamente supridos, porque eles eram corpo, alma e espírito. Deus soprou nas narinas de Adão a vida espiritual. Então eles estavam plenos. Não havia doença, não havia falta, não havia carência, não havia vitimização. Eles não precisavam de nada, eles já tinham de tudo ali naquele lugar. Deus não criou Eva para Adão para suprir alguma falta que Adão tinha. Adão não tinha falta de nada, ele era inteiro, plenamente feliz. Ela foi criada só para cumprir um propósito que Deus tinha no relacionamento conjugal, para que os dois pudessem se multiplicar, para que os dois pudessem encher a terra e ser complementares, ser seres que vivessem para a glória de Deus. Então esse era o plano original de Deus. Após a queda, o que acontece é que esse homem morre espiritualmente. E agora o homem ele passa somente a ser carne, corpo, né? E alma. O espírito morreu. O homem pensava que ele iria morrer fisicamente, mas a Bíblia estava falando, Deus estava falando sobre uma morte espiritual. Todos os homens a partir de então sofrem com essa morte espiritual. E nós sabemos que Deus ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, para pagar pelos pecados da humanidade, justamente para trazer a vivificação sobre esse espírito que estava morto nos pecados. Agora o homem, ele em Cristo Jesus, ele volta para o plano original de quando Deus criou a humanidade. Corpo, alma e espírito vivo. Veja bem, o que fez Eva cair na conversa da serpente lá no jardim foi o desejo por conhecimento. Se você pegar Gênesis e começar a observar toda aquela conversa que Eva ela teve ali com a serpente, você vai perceber que a serpente lançou um dardo no coração de Eva, falando que eles não iriam morrer. Ao contrário, que quando eles comessem daquela árvore que Deus disse que não era para eles comerem, o que aconteceria era que ela seria como Deus e ela teria conhecimento sobre o bem e sobre o mal. O desejo de ser como Deus e conhecer todas as coisas. Isso é algo que existe na natureza humana. O desejo por conhecimento e o desejo de dominar, de ser autoridade sobre todas as coisas é algo do coração humano, é algo que realmente acontece. E é algo perigosíssimo. Por quê? O desejo por conhecimento leva o homem a cair. No jardim, o anseio por ser como Deus, o anseio por ter conhecimento e saber dominar sobre todas as coisas, fez com que Eva desse ouvidos à serpente, comesse do fruto proibido e desse ao seu marido, que também comeu. Ambos morreram espiritualmente. Ali foi quebrado o relacionamento do homem com Deus, que somente seria restaurado em Cristo Jesus. Mas, quando o homem ele decide quando ele tem esse desejo por conhecimento e começa a buscar em coisas externas, nas coisas do mundo,
começa a buscar de alguma forma no homem o suprimento de todo esse conhecimento para receber domínio, para ter autoridade, né? Para ser alguém cheio, né, de conhecimentos diversos, isso é algo que pode levar o homem à queda. Se for canalizado para algo positivo, conhecimento de Deus e ajuda aos homens, glória a Deus, pode ser algo maravilhoso. Mas quando você vê alguém entrando para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, quando você vê uma pessoa entrando em vícios diversos, jogos, apostas, quando você vê alguém sendo dominado por toda essa sensação de domínio da sua própria vida, eu mando em mim. Eu sou dono da minha própria vida. Meu corpo, minhas regras. O sexo sem compromisso. Quando você vê a humanidade buscando ter controle sobre tudo e ter conhecimento acerca de tudo, experiências diversas, naquilo que não é Deus, você vê o homem se destruindo dia após dia. Você vê uma destruição acontecendo. A primeira coisa que acontece é um espírito morto. A segunda coisa que acontece é uma alma conturbada. Veja bem, lá no Jardim do Éden, o homem, ele era pleno. Ele era sarado no seu corpo. A sua alma não tinha problemas de depressão, de ansiedade. Ele não sofria com isso. Suas emoções eram estáveis. O homem no jardim, antes da queda, ele era emocionalmente estável e o seu corpo não sabia o que era corrupção ou enfermidade. Após a queda, ele passa a sofrer com isso. Então, o homem, quando ele está vivendo uma vida de pecado, fazendo as suas próprias vontades, andando contrário àquilo que Deus diz, o que ele colhe? Ele colhe enfermidades físicas e emocionais, confusão nas suas emoções, na sua alma, porque na alma do homem é onde estão centralizados os seus desejos, suas vontades, seus sentimentos, intelecto, sentimentos, eu já falei, né? Emoções. Então, fica tudo confuso. Fica tudo numa proporção completamente fora daquilo que Deus havia planejado. E por isso que nós vemos tantas doenças emocionais acontecendo nos dias de hoje. O homem, ele morre espiritualmente, é quebrado o seu relacionamento com Deus e ele começa a sofrer com as consequências dessa vida de pecado, dessa vida vivendo as suas próprias vontades, né? Tudo por causa do quê? Desejo de conhecimento, desejo de dominar, desejo de ser autoridade. Algo que você precisa entender diante desse cenário que eu falei para você é que a proposta de Cristo ter morrido naquela cruz foi para entregar novamente não só um espírito vivificado, mas uma vida de governo. Governo sobre o quê? Sobre os homens? Não, governo sobre si próprio. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos vida espiritual no nosso espírito. Agora, quem está governando esta casa não é mais a alma, com todas as suas emoções e seus sentimentos conturbados. Quem está governando agora, quem recebe o domínio sobre esta casa, que somos nós, é o Espírito. E a parte de nós que tem relacionamento com Deus é o nosso espírito. A palavra de Deus diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Só é possível alguém adorar a Deus, alguém que tem o espírito vivificado. Só é possível alguém adorar a Deus no espírito. E quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós descemos as águas, nós nos batizamos, nascemos espiritualmente, agora sim Deus nos entrega o governo sobre as nossas emoções. Aí você começa a viver curas sobrenaturais sobre o seu corpo físico, cura emocional, você começa a ser livre de toda a ansiedade, você começa a ser liberto de toda a depressão, de toda essa confusão nas suas emoções que te fazem entrar em relacionamentos conturbados. Você vive mais em paz depois que você recebe o governo sobre os seus anseios, sobre as suas vontades. Você não é mais dominado pela sua carne, pelas tendências do seu coração. Você recebe conhecimento de Deus.
Você começa a canalizar esse anseio que você tem por conhecimento, por experiências, esse desejo que você tem de saber das coisas, de ter domínio, você canaliza para o lugar certo. Você recebe então conhecimento de quem Deus é, conhecimento de quem você é e o que você pode receber por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz, a herança dos filhos do Senhor. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui para não ficar grande demais, porque esse é um assunto para ser desenvolvido, né, no momento de ministração. Mas eu espero que de alguma forma você já tenha começado a entender um pouco mais sobre os anseios do coração humano e o propósito de Deus redentor em Cristo Jesus. Na semana que vem, eu vou trazer um vídeo para vocês complementando esse assunto e eu espero que você possa viver tudo aquilo que Deus já planejou para você viver antes mesmo de você nascer, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe essa palavra com seus amigos, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem, se Deus permitir.